E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Vamos então começar nossas videoaulas de ética e moral dentro dos estudos de comunicação que nós estamos começando com vocês, tá legal? Bom, eu optei por já começar com as definições para que deixe algo mais ou menos claro na cabeça de vocês, cristalino na cabeça de vocês. Essas duas palavrinhas que a gente vai usar demais daqui para frente: ética e moral. A gente já tem alguns conceitos, sim, previamente estabelecidos do que seria uma e do que seria a outra. Mas, para tudo aquilo que a gente vai falar durante esse curso, para tudo aquilo que vocês vão conviver e vão visualizar diante desse material, é complexo eu tentar simplesmente definir bem por cima o que seria ética e o que seria moral. Não. A gente tem que ter um bom tempo para entender mais ou menos do que é que a gente está falando, em que ponto, até que ponto, filosoficamente falando até, isso influencia na nossa vida, tá? Eu vou avançar para a gente já começar e já entrar direto no que a gente realmente está fazendo, está tentando definir com vocês. Primeiramente, vamos tentar entender as origens das palavras. Ética vem de ethos e moral vem de mores. Uma é grega, a outra é latim. E a gente sabe, você já deve ter lido em algum lugar, que tanto os gregos quanto os romanos, lá no começo da nossa história, ou das histórias, do surgimento das histórias, vamos colocar assim, porque eu não posso considerar que somente haja uma história, mas a filosofia é baseada em histórias, e dentro desse surgimento dessas origens linguísticas, as duas palavras atingiram e assumiram similaridades, mas em contextos sociais diferentes. Ethos na Grécia e mores na comunidade latina. Ambas têm um objetivo, ambas têm um único denominador, ambas têm algo muito próximo com o que a gente acha, com o que a gente chama de costume. Ou seja, aquilo que atualmente a gente faz e aquilo que atualmente a gente considera ser normal, ser o recomendável, ser o comum, aquilo que chega a ser engraçado, né? Aquilo que comumente a gente tem como costume de acontecer. Mas existem diferenciações entre essas palavras e vamos chegar neles lá. Primeiramente, o que seria então a moral? Vários autores e vários filósofos se debruçaram em cima disso, em cima dessas definições. Platão, por exemplo, tentando entender ou tentando criar uma espécie de fórmula para dizer, olha, moral é isso. Mas é algo muito ambíguo da gente dizer e algo muito restrito. Eu querer somente, através de uma videoaula, tentar falar para vocês o que seria moral. Mas a moral latina, ou seja, o mores latim, queria dizer o quê? Que era um conjunto de normas e regras que aquelas sociedades estavam estabelecendo, destinadas a regular as relações entre os indivíduos de uma sociedade. Basicamente era isso. Ou seja, era um conjunto de regras que as pessoas seguiam, uma espécie de código de conduta, né? Que as pessoas seguiam para conseguir viver em sociedade. É claro que esse comportamento a gente mais ou menos sabe durante o dia a dia ou durante a nossa trajetória social, a gente sabe praticar. Hoje a gente já sabe praticar. Mas vocês imaginam numa época em que você tinha alguns tipos de estratificações sociais, você tinha poderes quase divinais, né? Você tinha as comunidades imperiais, a presença do rei, a presença do imperador, ou a presença até mais antiga no Egito dos faraós, e depois você vem vindo para a história e vem trazendo mais para a era medieval os senhores feudais, os reis medievais, a própria igreja. Você tem o quê? Um conjunto de ações que se espera daquele indivíduo naquele contexto social que ele está inserido. A moral vai definir o que é permitido, o que é proibido, o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito, o que é justo, o que é injusto. Mas, de uma certa forma, dentro de um contexto que vai além das leis. Nós não estamos lidando aqui com leis, tá? Que aí sim são um código de conduta
meio que acertado em toda uma sociedade, mas a partir daquele momento cria-se um estabelecimento de punibilidade caso elas não sejam cumpridas. A moral romana, a moral latina, não vislumbrava isso. Ela dizia o quê? Que era um conjunto de regras que as pessoas estavam ali para viver em sociedade respeitando umas às outras. Vou dar um exemplo que todo mundo faz isso. Acordar e dar bom dia. Acordar e dar bom dia para uma outra pessoa é um ato moral, não é? Você chega no local e salva, reza a boa educação que você faça o quê? Dê bom dia para aquela pessoa que você está vendo pela primeira vez no dia, logo pela manhã. Ou quando você chega num estabelecimento e que você vai ser atendido por alguém, você dá boa tarde, não é isso? A moral também diz que seria muito positivo, seria muito legal, muito respeitoso, se quando uma pessoa te fizesse alguma coisa benéfica, você dissesse obrigado, não é isso? Isso são atos morais. Agora, e quando eu, por exemplo, vou atravessar a faixa de pedestres e um carro avança para cima de mim? É um ato moral? Não. É uma infração, inclusive legal. Há uma infração ao Código de Trânsito. Naquele momento, aquele motorista está invadindo o meu espaço. Então veja, muitos alunos perguntam para mim, não, então moral é lei. Não. Mas moral seria, por exemplo, se amoral ou imoral, vamos dizer assim, seria se no momento em que eu estou passando, o carro ficar acelerando, me colocando medo. Ele está parado na faixa dele, mas chega aquele cara acelerando. É um ato imoral. Ele está se colocando numa posição de intimidação. Eu vou ficar com medo, eu vou acelerar meu passo, eu vou me prejudicar por aquela pessoa. Ou, por exemplo, quando eu ajudo uma pessoa a atravessar na rua e depois, na hora que ela termina de passar a rua, quando eu dou a mão para aquela velhinha, ela simplesmente continua andando e ignora a minha existência. Ela não me diz muito obrigado. Um outro ato imoral. Voltando ao primeiro exemplo. A hora que eu chego para alguém para dar bom dia, essa pessoa não olha minha cara, não é? Seria um ato imoral, porque não se espera aquele comportamento daquela pessoa naquela situação. Então veja, é uma relação que acontece entre nós estamos em relação plena nos indivíduos? Estamos. E essas relações estão mudando? Mudam. Mas existem alguns conceitos de moral que não conseguem ser mudados, que não conseguem ser mutados, vamos dizer assim. Mas eles evoluem. E aí a gente está lidando com conceitos que são universais, em que qualquer lugar do mundo dizer obrigado, bom dia, agradecer, saudar, boa noite, dizer por favor, por exemplo, seriam ações universais em qualquer sociedade. Mas amedrontar uma pessoa ou ser mal educado, como a gente acha, como a gente acabou de definir, isso é uma atitude imoral. E o que seria a ética? Vamos avançar para ela então. Já a ética na palavra grega, na sua origem grega, diz o quê? É a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Ou seja, é o pensamento que você tem diante deste conjunto de regras. Ou seja, é a tua posição diante daquele conjunto de regras que está sendo estabelecido. Ética é uma reflexão teórica que analisa e critica ou legitima os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema moral. Ética vai ser aquela velhinha que a hora que eu ajudei a atravessar a rua não me disse muito obrigado. Ética é aquele comportamento do cara que ficou acelerando o carro na hora em cima da faixa de pedestre. Ética vai ser o comportamento daquela pessoa que a hora que eu dei bom dia não me respondeu. É um movimento que eu considero, não só eu, se você contar essa mesma história, olha, cheguei no lugar hoje, a pessoa não me deu bom dia, todo mundo vai falar, mas que pessoa mal educada, que pessoa mal educada, que pessoa mal educada. Várias pessoas que são coadunam com a mesma opinião sua vão dizer isso, não vão? Mas para ela pode ser algo ético, um movimento que ela faz particular, que para ela não é tão condizente com aquilo que ela considera como moral. Para ela está vivendo. Se ela não tem uma relação estreita com você, ela não precisa te dar bom dia. Ela não precisa te dar muito obrigado. Não é isso? Então a gente vai acabar encontrando o quê? Enquanto a moral tem uma base histórica, de costumes e tradições, o estatuto da ética é teórico. Ele corresponde a uma generalidade, a um movimento individual daquela pessoa. A ética,
observa, estuda a moral e aquilo que é considerado como moralidades, ou seja, as práticas morais, analisa as escolhas e os agentes fazem, o que os agentes fazem em situações concretas, verificando se as opções conformam-se aos padrões sociais. E aqui eu coloco uma figura para mais ou menos encerrar essa primeira parte para vocês. A moral é o que a sociedade espera em relação ao comportamento do indivíduo. Já a ética é o comportamento que esse indivíduo possui diante dessa sociedade. Vejam, enquanto a moral é muito mais coletiva, a ética é muito mais individualista. Enquanto a moral vai considerar conceitos comuns para todo mundo, a ética vai considerar ações individuais diante desse todo mundo. Enquanto a moral vai buscar um consenso social com todo mundo, a ética vai pensar no conceito individual deste ser dentro deste tipo de conteúdo social, dentro desse tipo de moral. Agora, olha como que é importante você saber as definições. E quando os comportamentos éticos influenciam na moralidade? Você já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo. Até alguns anos atrás, as pessoas fumavam. E fumavam compulsivamente. Era moral, vamos dizer assim, que elas fumassem, não é? Era algo moral e até mesmo ético, porque era um comportamento individual. Mesmo as pessoas sabendo que fumar era algo prejudicial para a saúde delas e dos outros, elas fumavam, não é isso? Muito bem. E o que aconteceu de uns tempos para cá? Que o ato de fumar ficou como se fosse um ato de quase proscrição, quase um ato de crime. Ou seja, os fumantes foram sendo cada vez mais colocados à margem da sociedade, escondidos em locais, em áreas abertas, nada de local público. As propagandas, inclusive, foram retiradas dos cigarros, de qualquer tipo de meio de comunicação. As campanhas foram feitas, campanhas são feitas até hoje dizendo que o cigarro mata, que o cigarro causa câncer. Entendem quando eu quero chegar? As éticas das pessoas mudaram. Elas começaram a ver que o cigarro faz mal. E elas começaram a assumir comportamentos diante da sociedade que modificaram a sociedade. Então eu posso afirmar que a ética influencia o comportamento da moral, mas a moral não influencia o comportamento da ética. A moral é o que todos nós vamos considerar como sendo algo aceitável, algo justo, algo que seja para nos unificar enquanto sociedade. Já a ética é algo individual, algo feito para que cada um de nós que compõe a moral tome algum tipo de posicionamento. Deus abençoe, Deus me livre e guarde o dia que alguém começar a considerar que matar outra pessoa é ético, né? Porque por enquanto ainda não é. Mas com a evolução das sociedades, a gente não está sabendo direito o que é que vai acontecer daqui para frente. Mas o fato é que alguns comportamentos éticos estão influenciando sim em mudanças morais. Estão hoje sendo tão ou mais importantes moralmente falando do que individualmente falando. Eu quero que isso fique claro, transparente para você que está começando esse curso agora nesse momento, tá legal? Então, rapidamente, para a gente já encerrar. Moral é um conjunto histórico de regras que a nossa sociedade acaba criando. Isso não tem nada a ver com leis, a gente vai chegar em leis no futuro. Mas é o comportamento que se espera que o indivíduo tenha diante de situações comuns que aconteçam todo dia. Já a ética é o comportamento que esse indivíduo faz diante daquilo que se espera que ele faça por toda a sociedade. Entenderam? Ficou claro? Deixem então nos comentários o que vocês acharam, comentem comigo se vocês acham que as definições ficaram claras e qual é a sua visão de ética e moral. Tá legal? A gente se vê então semana que vem na próxima aula, se Deus quiser. Pensem, reflitam, veja se o seu comportamento diante daquilo que a moral está dizendo é um comportamento ético ou um comportamento moral daqui para diante. Tá legal? Um grande abraço, pessoal. Até lá!